Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo 1 a seguir, a epígrafe e cura de um paralítico do tanque de Betesda. Versículo 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo e o tanque que agitava as águas primeiro que ali descia, depois o movimento da água sarava de qualquer enfermidade. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado é sábado, não é lícito levar a cama. Ele respondendo disse: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. E perguntaram-lhes, pois, quem é o homem que te curou? Toma tua cama. Ele diz: toma tua cama e anda. E que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que estação, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Todos nós que conhecemos a Bíblia Sagrada, todos nós que professamos o mesmo Deus, que gostamos de ler as Escrituras Sagradas, nós conhecemos a história desse paralítico do tanque de Betesda. Havia uma festa entre os judeus, e ali perto da festa tinha um tanque que em hebreu significa Betesda. E tinha um homem a qual tinha 38 anos, melhor dizendo, que padecia da enfermidade, da paralisia, que a qual era coxo, era paralítico. E Jesus fala para ele: queres ficação? E aquele paralítico fala: não tem como, todas as vezes que eu vou para pular no tanque, vem um antes de mim e é curado, e eu não consigo ser curado. Porque a Bíblia fala aqui nesse capítulo 5, que quando descia o anjo e agitava as águas, o primeiro que descesse ali,
ele era curado. Mas naquele ano, o anjo não ia descer, não desceu. Naquele ano o anjo não desceu para agitar as águas, porque o próprio anjo significa Jesus. O próprio anjo estava ali para curar Jesus, a própria presença de Deus, o próprio Deus. Porque simbologicamente o anjo representa Deus. Quando Jacó, ali em Betel, que ele lutou a noite toda com o anjo, e o anjo feriu a coxa, o anjo significa Deus. Então Jacó lutou com o próprio Deus. Para que ele não se exaltasse, o anjo feriu a coxa de Jacó. E o anjo não ia descer, não desceu e não ia descer naquele ano sobre aquelas águas, porque a bênção, a vitória, que é o dono da cura, já estava sobre nós. E aquele paralítico, esperando receber a cura, já tem 38 anos, que eu estou dessa maneira, que eu sou coxo, que eu estou aleijado, que eu estou paralítico. E Jesus fala, você quer explicação? E ele fala, não tem ninguém que coloque eu naquele tanque. E Jesus fala, seja curado. E Jesus cura aquele paralítico e ele torna a andar. E Jesus fala, toma a tua cama e anda. E muitos dos escribas e dos fariseus, vendo que tinha feito milagres, ele falou para os escribas, quem me curou foi Jesus. Então eles arquitetam um plano para poder matar Jesus, porque Jesus, ele curava no dia de sábado. E Jesus fala, o meu Pai trabalha até hoje. Deus é o próprio Jesus, Jesus é o próprio Deus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz, eu e o Pai, nós somos um. Jesus, ele é o dono dos sábados, Jesus é que curou o sábado. E outro versículo aqui no Evangelho que fala que se você tiver uma vaca e ela atolar no atoleiro, porventura você não vai lá para tirá-la daquele lugar, mesmo sendo sábado? Então ninguém obedecia à lei, meu irmão. Infelizmente, ninguém deu conta de obedecer à lei por completo. O único que obedeceu à lei por completo foi Jesus. Os escribas e os fariseus, no capítulo 8 de João, eles tentou acusar Jesus. Disse, agora pegamos o mestre. O mestre prega o amor. Se ele fala que essa mulher seja apedrejada, ele está sendo contra os princípios dele. E se ele fala para não apedrejar, ele está indo contra a lei de Moisés. E Jesus fala que aquele que dentre vós estiver sem pecados, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. Mas aqueles escribas, eles não estavam cumprindo a lei, eles já transgrediam a lei naquele momento, porque perante a lei, eles não tinham que levar somente a mulher, mas tinham que levar a mulher e o homem que a qual estava adulterando com ela. Porque se aquela mulher foi pega em ato de adultério, é certeza que tinha outro homem. Então eles não cumpriram a lei. Então Jesus, sendo justo, ele cumpriu a lei por mim e por você. E ele fala, mulher, onde estão os seus acusadores? Quem te acusou? Ela fala, ninguém. Nem eu te condeno, vá e não peques mais. E mais adiante, Jesus fala para aquele paralítico do tanque de Betesda, perdoados estão os seus pecados. Vá e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. E aquele paralítico falou para os escribas e para os fariseus que Jesus tinha curado. Mas aqueles escribas e os fariseus
não entraram no reino de Deus e não deixavam quem queria entrar. Era pessoas hipócritas, era pessoas que pregavam que não podia adulterar, mas eles adulteravam. Era pessoa que pregava que não podia matar, mas eles matavam. Às vezes eles não matavam fisicamente, mas eles matavam as pessoas na fé. Era pessoas hipócritas por fora, era pessoas belas e bonitas, mas por dentro, meu Deus, meu irmão, era cheio de rapina, era ser pouco calhado, era aquelas pessoas que não conseguiam perdoar o seu próximo, que não perdoavam o seu próximo, que não perdoaram o Mateus, não perdoavam Zaqueu, não perdoavam os romanos, e essas pessoas guardavam mágoa. E Jesus quer nos dar um exemplo que nós não devemos guardar o sábado, nem que nós podemos trabalhar no sábado, porque Jesus também trabalhou no sábado e Jesus nos ensinou a ser imitador dele. E diz que o meu Pai trabalha até hoje. Os judeus, o costume dos judeus, eles não comem carne de porco, porque na Bíblia está escrito: não comerás animais com as unhas fendidas. Porco tem as unhas fendidas, mas ali era no tempo da lei, e Jesus cumpriu a lei por mim e por você. Aí você me fala, mas é no tempo da lei, fala que os adultos não é para adulterar, que é para não é para adulterar os adultos, não, as pessoas vêm dizendo não pode adulterar, mas também você pode ver lá no Evangelho, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que ficarão de fora as pessoas que se prostituem, e os adultos também ficarão de fora, se não se arrependesse. Esse homem, a qual aqui do tanque de Betesda, ele tinha pecado contra Deus, mas Jesus disse: perdoados estão os seus pecados, vá e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. E Jesus está te fazendo um convite para ele, para você, melhor dizendo: aceite a Jesus como seu Salvador, para que os seus pecados sejam perdoados, para que não aconteça coisa pior. Às vezes você fala assim: eu não vou para Jesus não, porque eu vou aproveitar mais a vida. Às vezes seus pecados têm subido na balança de Deus, e se você não se arrepender, vai acontecer coisa pior. Você pode até perder a sua salvação. E esse paralítico perseverou e Jesus o salvou. E Jesus quer te salvar, Jesus quer te transformar em você, da água para o vinho. Assim como ele salvou esse paralítico, assim como ele salvou aquela mulher adulta, ele quer te salvar, ele quer te fazer de você uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa que outrora você dava calote, hoje você não dá mais. Vou fazer de você uma pessoa que outrora você adulterava, hoje você não adultera mais. Você se prostituiu, você não prostitui mais. E você mentir com droga, hoje você não mexe mais. Você traficava, hoje você não trafica mais. 2 Coríntios capítulo 7, 5, versículo 17. Eis que as coisas já se passaram, tudo se fez novo. Jesus quer que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus, para que não aconteça o pior para você, porque o pior que se chama para você, se você não se arrepender, é o lago de fogo, onde está preparado que está preparado para o diabo e seus anjos. Não saia da presença de Deus, você que está pensando em sair. Você que não tem força, volta para a presença de Deus. Você que não consegue liberar o perdão, você que não vai para a igreja porque você não consegue liberar o perdão, libera o perdão. Eu sei que não é fácil, mas presta para Jesus tocar no seu coração para você liberar o perdão. Começa a fazer campanhas que Jesus vai te tocar no seu coração para te libertar, para você liberar o perdão. E não deixe de receber a sua cura, o seu milagre, porque esse paralítico, ele recebeu a sua cura e a sua vitória. E às vezes Jesus está passando perto de você, mas você não percebe. Vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Volta para a presença do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.